Bem-vindos a mais uma edição do The Deep Dive. E bom, a nossa imersão de hoje começa com um contraste visual bem interessante. É um contraste muito forte mesmo. Exato. Porque, geralmente quando a sociedade pensa em pesquisa acadêmica de alto nível, a imagem que domina o nosso imaginário coletivo é algo quase cirúrgico, né? Com certeza, aquela coisa bem esterilizada. Isso. Pense num laboratório super limpo, portas hermeticamente fechadas, o pessoal de jaleco branco, pesquisadores debruçados sobre microscópios, ou, sei lá, analisando montanhas de dados num silêncio absoluto. É a imagem clássica do cientista. Pois é, a percepção geral é de um ambiente altamente controlado, onde as variáveis indesejadas, as coisas do mundo lá fora, são mantidas do lado de fora mesmo. E a expectativa histórica em torno da produção de conhecimento sempre foi essa, né? O isolamento. Tem muito essa premissa de que, para compreender os mecanismos do mundo de uma forma profunda, o pesquisador precisa meio que se afastar do ruído cotidiano. Verdade. Ele precisa neutralizar qualquer interferência externa para garantir a precisão dos dados. É tipo um modelo desenhado para buscar verdades universais em ambientes totalmente imaculados. Mas aí que tá, o choque acontece de verdade quando a gente pega os documentos da nossa análise de hoje. Nossa, sim. É uma quebra de expectativa total. Porque esse laboratório impecável, ele simplesmente desaparece. Puf, sumiu. No lugar do silêncio, a gente é jogado assim bem no meio de uma sala de aula de uma escola pública brasileira. O oposto do silêncio. Exatamente. Imagina 30 alunos conversando ao mesmo tempo, o sinal tocando no corredor, o giz batendo no quadro, e a infraestrutura que a gente sabe que nem sempre é a ideal, né? Sem contar a realidade social do bairro que invade aquele espaço todos os dias. Não tem como blindar a escola. Não tem. É o caos absoluto da vida real operando em tempo real ali na sua frente. E a nossa fonte de hoje usa justamente esse caos, esse barulho todo, como laboratório de pesquisa deles. É um ecossistema muito complexo, né? Lotado de variáveis incontroláveis. Para quem opera lá na teoria pura, é um cenário assustador. Com certeza, eu ficaria apavorado. Mas, para quem formulou o programa que a gente está analisando hoje, essa é a única arena que realmente importa. Certo, então vamos desempacotar isso para nossa audiência. Os dados que a gente extraiu hoje vêm do portal SIGA, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Uma instituição importantíssima. Muito. E nós temos em mãos aqui o escopo do PPG-NAP. O Programa de Pós-Graduação em Metodologias de Ensino e Processos de Aprendizagem. Isso. O nome longo, mas a missão dessa nossa imersão de hoje é entender os mecanismos desse programa de mestrado que simplesmente recusa o isolamento acadêmico. Eles não querem saber da tal Torre de Marfim. De jeito nenhum. O alvo deles não são aqueles pesquisadores que vivem trancados na universidade, mas sim os egressos de licenciaturas e os professores que já atuam diariamente ali na linha de frente das redes de ensino. E olha, o peso dessa documentação reside num aspecto institucional que é muito claro. Eles têm um foco inegociável na escola pública. Inegociável. Está escrito com todas as letras. Exato. O material delineia que o objetivo deles não é ficar pensando a educação como, sei lá, um conceito filosófico abstrato. Para ficar só no papel. A meta é instrumentalizar o exercício profissional nos múltiplos espaços da educação básica. Então, analisar as diretrizes de como esses educadores estão sendo preparados num nível de mestrado é, essencialmente, olhar para o código-fonte de como o Estado tenta intervir no futuro da sociedade. Nossa, eu concordo plenamente. Porque a forma como o professor é treinado hoje, no fim das contas, dita a arquitetura cognitiva das próximas gerações, né? Exatamente. Se a gente muda a base, a gente muda o futuro. Mas isso obriga a gente a confrontar uma barreira que é bem clássica. A teoria acadêmica e a prática ali do dia a dia da sala de aula costumam falar idiomas completamente diferentes. Parecem dois mundos que não se tocam. Sim, imagina um professor sobrecarregado, dando aula de manhã, de tarde, corrigindo prova de noite. Ele não tem tempo de parar para aplicar um tratado filosófico de 200 páginas sobre pedagogia enquanto ele tenta ensinar, frações matemáticas para adolescentes que estão super inquietos. É impossível pedir isso do professor. Então, como exatamente um mestrado que tem uma natureza que é, por definição, inerentemente acadêmica, consegue alterar a dinâmica prática e barulhenta do ensino básico? Aí é que o documento brilha.
A resposta está na relação de causalidade que eles estabelecem para o perfil do egresso, ou seja, de quem se forma lá. O que eles esperam dessa pessoa, né? Isso, o PPGNAP exige o desenvolvimento de habilidades ancoradas no que eles chamam de, entre aspas, praxis educativa. Praxis educativa. A gente precisa desdobrar esse termo. Precisamos, porque esse conceito dita toda a engenharia do programa. Na tradição teórica, a praxis não é só a prática pela prática. É a união indissociável entre a reflexão e a ação. Você pensa sobre o que está fazendo enquanto faz e ajusta. Exato. O documento é super categórico ao tratar a pesquisa em ensino como um campo acadêmico científico de aplicação no ambiente escolar. Traduzindo, isso significa que o ato de ensinar e o ato de intervir no problema são, na verdade, a mesma coisa. Perfeito, exatamente isso. Tem até um trecho da fonte da UFRN que fundamenta muito bem essa dinâmica. O texto diz o seguinte, e aqui eu vou parafrasear um pouco, que a docência precisa ser uma forma de intervir na escola, avaliando novas alternativas e identificando o contexto real. Essa parte de identificar o contexto real é a chave. Demais. Porque, historicamente, a universidade funcionava como aquela torre de marfim que a gente comentou, exportando um monte de soluções engessadas para as escolas. Como se a escola fosse só receber o pacote e aplicar. Sim. E o professor do ensino básico era visto só como um executor de manuais, alguém que lê a regra e repete. Mas esse programa inverte totalmente essa lógica. Ele coloca o professor numa posição de poder. Exato. O professor se torna o cientista que vai formular a solução. Eu gosto de pensar que é tipo entregar uma caixa de ferramentas táticas para o professor para que ele mesmo desmonte e conserte o problema enquanto a aula está acontecendo. É uma ótima analogia. A mudança de paradigma aí é muito profunda. Porque tradicionalmente o conhecimento flui de cima para baixo. A academia dita a regra e a base obedece. A universidade pesquisa, o Estado transforma aquilo numa política pública, que muitas vezes demora anos, e aí o professor aplica. Mas o que a UFRN está estruturando é a produção de conhecimento de baixo para cima. O movimento contrário. Totalmente. Imagina que o professor identifica um gargalo de aprendizado lá na turma específica dele, digamos. Sei lá, uma dificuldade crônica na interpretação de gráficos nas aulas de ciências. Uma coisa bem específica mesmo. Sim, em vez dele ficar lá esperando uma nova diretriz do Ministério da Educação chegar daqui a 5 anos, esse professor usa o mestrado dele para investigar cientificamente o porquê daquele bloqueio existir na comunidade dele. Ele testa uma metodologia nova na hora. Exato, ele testa, documenta os resultados e gera ciência. A sala de aula pública vira a grande fronteira da pesquisa aplicada. Só que missões ambiciosas assim, e essa é muito ambiciosa, frequentemente colapsam sob o próprio peso, sabe? Se a estrutura operacional não for muito rigorosa, a coisa desanda. Sem dúvida. Tem que ter método. E a arquitetura organizacional que a UFRN montou para o PPGNAP, eu confesso que ela me deixou bastante confuso no começo. Por causa dos números. Sim, por causa dos números. Os dados indicam que o curso é presencial, anual e oferece apenas 12 vagas iniciais. 12 vagas. É um número que choca num primeiro olhar. Choca muito, porque considerando a imensidão que é a rede pública de ensino no Brasil e a urgência da gente reformar a educação no país, esse número de 12 parece microscopicamente pequeno. Parece uma gota num oceano de defasagens, né? Uma gota não, meia gota. Parece que não vai fazer cócegas no problema. É. A intuição imediata de qualquer pessoa sugere que um número tão reduzido é ineficaz para o tamanho do problema nacional. Mas a lógica se inverte totalmente quando a gente analisa os critérios regulatórios que estão mencionados na própria documentação do programa. Quais critérios? O programa está vinculado à área 46 da CAPES. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E essa área 46 tem uma natureza metodológica implacável. Mas como assim? Como essa área funciona na prática, ali no dia a dia do mestrado? Bom, a CAPES divide o conhecimento no Brasil por áreas de avaliação, certo? Certo. A área de educação tradicional costuma investigar o fenômeno escolar
mais por um viés sociológico, histórico, filosófico. É mais focado na tese. Tá, entendi. Já a área 46, que é a área de ensino, ela exige o que a gente chama de pesquisa translacional. Pesquisa translacional. Isso. O pesquisador é obrigado mesmo, a formular um produto educacional, ou um método validado, ou uma tecnologia social aplicável no final do curso. Ah, então não é só entregar um trabalho escrito no final. Não. Não basta o professor escrever uma dissertação belíssima sobre a evasão escolar, por exemplo. Ele precisa criar e testar uma intervenção para combater essa evasão na prática. Uau, isso muda tudo. E isso explica perfeitamente o gargalo das vagas. Explica, não é? Fazer pesquisa translacional desse tipo que você falou demanda um controle metodológico absurdamente alto. Não daria para orientar 100 mestrandos simultaneamente, né? Não mesmo. Imagina o caos. Imagina 100 alunos criando, aplicando e medindo o impacto de 100 novos produtos educacionais em escolas reais. Seria inviável para os orientadores. Totalmente inviável. Eu acho que a analogia correta aqui não é a de uma linha de produção industrial, tipo uma fábrica querendo formar professores em massa. É o equivalente a um ensaio clínico na área médica. Um ensaio clínico. Desenvolve isso. Pensa bem, quando a medicina quer testar se uma nova vacina, ou sei lá, um novo protocolo cirúrgico funciona de verdade, eles não aplicam em 10 mil pacientes de uma vez. Verdade. É feito em fases. Exato. Eles selecionam um grupo pequeno, monitoram cada variável com rigor absurdo e só depois de provar por A mais B a eficácia daquela intervenção é que o método é escalado e distribuído. Nossa, é a analogia perfeita. O PPG-ANAP está realizando ensaios clínicos, mas de metodologias educacionais. Sim, e essa estruturação exige uma proximidade enorme entre orientador e aluno. Mas tem outro ponto. A prova definitiva de que essa restrição numérica de 12 vagas é uma estratégia super deliberada, de impacto muito bem direcionado, está num detalhe geográfico que a fonte faz questão de ressaltar. O local onde o programa acontece? Isso. O programa não está centralizado lá na capital litorânea do estado, em Natal. Ele opera a partir do Centro de Ensino Superior do Seridó. O interior do Rio Grande do Norte. Bem no interior. E por que isto é tão relevante? Olha, o texto deixa cristalino, mas assim, muito claro mesmo, que as linhas de pesquisa do programa foram estabelecidas tendo em vista a natureza das licenciaturas e as demandas educacionais da região do Seridó e ali das cidades em volta. Isso é fascinante. Tem uma identidade cultural riquíssima, vibrante, mas enfrenta desafios climáticos, econômicos e estruturais que são muito severos. Não dá para ignorar esse contexto. De jeito nenhum. Quando se importa um currículo genérico, sabe, daqueles desenhados lá numa grande metrópole urbanizada e tenta aplicar direto no interior semiárido, a falha é quase sistêmica. Não encaixa. O aluno da capital é diferente do aluno do interior. Sim, o aluno de uma zona rural ou de uma cidade no interior tem uma relação com o território dele, com o mercado de trabalho local e com a comunidade, que altera radicalmente a forma como ele absorve, sei lá, conceitos matemáticos ou biológicos. O design do PPG-ANAP é, então, uma política pública hiperlocalizada. Exatamente isso. É feito sob medida para aquela realidade. Gente, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Eu estou muito animado com isso. Eles criaram um currículo de altíssimo nível acadêmico, exigência da CAPES, mas com as raízes totalmente fincadas na terra rachada das demandas locais deles. Uma junção do global com o local. E para a gente entender como eles pretendem intervir nessa realidade lá do Seridó, a gente precisa olhar para as duas linhas de pesquisa que absorvem essas 12 vagas. O que o edital diz sobre a divisão dessas vagas? O edital divide as vagas de forma super equitativa. São 6 vagas para a linha 1 e 6 vagas para a linha 2. E olha, o contraste entre os temas dessas duas linhas funciona meio que como um espelho das nossas maiores angústias da sociedade contemporânea. A estrutura das linhas geralmente revela o diagnóstico que a instituição fez, né? Sobre as lacunas mais urgentes que eles enxergam no sistema de ensino. O que o texto nos apresenta especificamente? Tá, vamos lá. A linha 1 é intitulada Alfabetização Científica, Sociedade e Tecnologias no Ensino. Bem forte. O foco explícito aqui
são as demandas da sociedade tecnológica, mais voltadas para o ensino de ciências, matemática e as tecnologias dessas áreas. Certo. Já a linha 2 é linguagens, inclusão e diversidade. E aí o objeto de estudo muda. Ele se volta para o sujeito, priorizando a democratização dos espaços, a universalização e aqueles aspectos multiculturais. Nossa, é um contraste muito bem definido. Sim. Observando esses dois pilares, a gente tem, de um lado, a corrida tecnológica implacável, aquele medo absurdo da obsolescência na era dos algoritmos, dos dados, da inteligência artificial, e do outro a gente tem a resistência humanística. A necessidade vital de garantir que a tecnologia não passe por cima da gente. Exato. Garantir que essa mesma tecnologia não esmague as identidades culturais e não crie, sabe, abismos ainda maiores de exclusão na sociedade. Olha, o diagnóstico institucional que a UFRN fez aqui é de uma precisão cirúrgica. E se a gente cruzar as diretrizes dessas duas linhas, a gente percebe que os coordenadores, que inclusive são citados lá nos contatos do portal, como o Gianni Martins dos Santos Sobrinho e a Tânia Cristina Meira Garcia, eles não estão tratando tecnologia e humanidade como áreas inimigas ou isoladas. Não, elas estão dialogando o tempo todo ali no programa. Sim, o termo alfabetização científica, lá da linha 1, ele transcende a simples instrumentalização de dispositivos eletrônicos na sala de aula. Ah, então não se trata apenas de, dar um tablet na mão do aluno lá no Seridó, ligar a internet e considerar o trabalho pedagógico feito. De forma alguma. A alfabetização científica é, na verdade, a capacidade de ler o mundo através do método empírico. Ler o mundo. Compreender, por exemplo, como um gráfico funciona, como a matemática consegue modelar a probabilidade de ter uma seca na região deles. Que é um problema real e constante no semiárido. E como o cérebro processa informações no meio de um mar de desinformação digital. É ensinar o aluno a operar cognitivamente nessa nossa sociedade super tecnológica. Mas não só como um consumidor passivo de tela, sabe? Mas como um indivíduo que é capaz de questionar os algoritmos. Brilhante. Mas focar apenas nisso, por mais legal que seja, cria um risco sistêmico, que é a tecnocracia estéril, né? Onde só a máquina importa. Exatamente. E é aí que a linha 2 se torna a grande âncora do programa inteiro. Porque, sinceramente, de nada serve ter um aluno que é altamente proficiente em raciocínio lógico-matemático se a linguagem que a escola usa para ensinar esse aluno acabar apagando a identidade cultural dele. A universalização da educação não pode significar pasteurização. A gente não quer transformar todo mundo numa coisa só, sem graça igual. Não de jeito nenhum. Então, o professor pesquisador que entra na linha 2, ele está investigando como traduzir esses currículos que muitas vezes vêm super engessados lá de cima para garantir a inclusão de sujeitos reais. Pessoas reais, com dialetos próprios. Isso, com sotaques, com realidades familiares diversas e com necessidades múltiplas de acesso. Cada aluno é um mundo. E isso revela a grandiosidade da visão deles de manter as duas linhas sob o mesmo teto lá da área de ensino. Porque na prática da escola, essas frentes colidem diariamente. O tempo todo. Pensa num professor que ensina física. Ele precisa lidar com a barreira da linguagem e da exclusão social daquele aluno específico para que as fórmulas da física façam algum sentido na vida dele. Senão, entra por um ouvido e sai pelo outro. Exato. Então, o docente que está lá na linha 2 estudando metodologias de inclusão, fatalmente vai ter que dialogar com as descobertas do colega dele lá da linha 1. Sobre como a tecnologia pode ser uma ferramenta de democratização em vez de segregação. Perfeito. A praxis que eles tanto falam ocorre bem aí, na intersecção dessas duas grandes forças. Bom, então, o que tudo isso significa na prática para quem está ouvindo a gente agora? Chegamos ao momento de sintetizar o que essa nossa exploração de hoje nos mostrou. E não foi pouca coisa. Não foi. O que começou ali apenas com uma leitura de uma página institucional sobre regrinhas burocráticas e número de vagas de um mestrado, o PPGenap, acabou se revelando um mapa estratégico de sobrevivência e inovação. Literalmente um mapa. A educação pública no Brasil, ela não está apenas sofrendo pressões e sucateamento. Ela está criando táticas de defesa e de avanço que são muito, muito sofisticadas.
E a principal tática desse programa é armar o professor, transformando ele no cientista principal da sua própria sala de aula. E compreender esses mecanismos internos de formulação acadêmica transcende totalmente o interesse só de quem trabalha na área de pedagogia. Afeta todo mundo. Toda a sociedade é a consumidora direta dos egressos do nosso sistema educacional. A nossa economia, a nossa saúde pública, a qualidade do nosso debate democrático, tudo isso depende do nível de complexidade cognitivo e da capacidade de empatia que estão sendo cultivadas agora lá no ensino básico. É um efeito dominó. Total. Saber que existem instituições públicas treinando educadores de elite para descer ao nível microscópico da sala de aula. Misturando o letramento tecnológico com a diversidade multicultural. Isso nos oferece uma perspectiva muito, muito concreta sobre o estofo dos cidadãos que vão herdar o comando da nossa sociedade nas próximas décadas. Dá até um alívio, né? É a diferença entre tentar reformar um prédio inteiro, olhando de fora para dentro, dando marretadas cegas nas paredes, e reformar esse prédio de dentro para fora, ensinando os próprios moradores de lá a otimizarem as suas paredes estruturais. Marretada cega nunca resolve o problema estrutural. Nunca. E o caos da escola pública, aquele ruído constante que a gente falou no início, o sinal tocando e a vida real acontecendo ali no pátio simultaneamente, deixa de ser um obstáculo para a pesquisa. Ele se torna a própria matéria-prima da ciência educacional que eles estão fazendo. Essa constatação nos direciona a uma reflexão final que a gente preparou, extraída diretamente desse choque de realidade que esses documentos provocaram na gente. Vamos lá. A gente viu como a catalogação super detalhada das dificuldades de uma região específica, o Seridó, forçou a academia a abandonar as fórmulas importadas e construir, do zero, 2 linhas de pesquisa talhadas assim milimetricamente para intervir naquela geografia e naquela demografia. A dor local ditando a regra acadêmica. O currículo nasceu dessa dor local. É o nosso famoso ensaio clínico hiperlocalizado. Exato. E a pergunta que permanece para quem está ouvindo e que desafia todo o nosso senso comum sobre políticas educacionais é a seguinte: se o mapeamento exaustivo de uma realidade micro-regional no interior do Brasil é capaz de gerar um motor de inovação metodológica tão focado, qual seria o impacto global se a gente aplicasse esse nível de especificidade e de comprometimento acadêmico às realidades hiperlocais de cada canto do planeta? Nossa. Até que ponto a falência crônica dos nossos modelos de ensino não é simplesmente o resultado da nossa teimosia em tentar encaixar realidades radicalmente diversas dentro da mesma metodologia padronizada e universal? É de explodir a cabeça se a gente pensar bem. Talvez a revolução educacional que a sociedade tanto cobra, tanto espera, não venha de uma nova teoria global gigantesca ditada por burocratas engravatados, né? Provavelmente não. Talvez ela venha da soma de milhares e milhares de metodologias artesanais desenhadas no dia a dia para resolver os problemas de uma única, caótica e barulhenta sala de aula de cada vez. É um trabalho de formiguinha, mas com um método científico. Fica aí a provocação para a gente continuar observando como a ciência do ensino se adapta às exigências duras do mundo real. E é com essa reflexão pesada, porém otimista, que nós terminamos a imersão de hoje. Foi incrível mergulhar nisso. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. E até o próximo The Deep Dive.